Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo de muita seriedade que a igreja nos propõe. Que seriedade é essa? Se não um grande chamado, um grande convite que o Senhor nos faz a uma revisão de vida. Para que fazer uma revisão de vida? Para que fazer um exame de consciência? Para que olhar para o nosso comportamento, o nosso modo de viver? Exatamente como chance que Deus nos dá para que nós nos preparemos para celebrar bem a Páscoa do Senhor. Para que realmente a Páscoa aconteça. Para que haja uma passagem da morte para a vida. Das trevas para a luz. Para que haja uma verdadeira transformação em nós. E hoje a pergunta que não quer se calar diante da liturgia é: em que ou em quem nós temos confiado? Onde nós temos depositado a nossa confiança? Veja bem, tem pessoas que elas acreditam estar protegidas por alianças políticas que elas fizeram. Tem pessoas que pensam estar protegidas pelos bens materiais que possuem, pelo nome, pela fama. Tem pessoas que, como naquele tempo, o profeta Jeremias teve que se direcionar ao povo de Israel, à raça eleita, aos escolhidos, porque eles tinham, primeiro, traído a Deus, cometido a idolatria. Começaram a adorar falsos deuses, a ídolos. Depois, eles tiraram a confiança de Deus e colocaram a confiança nas alianças políticas daquele tempo. Como se essas alianças políticas pudessem protegê-los de qualquer realidade do mal. E não a destra de Deus. E não o Deus que os tinha tirado do Egito a poder de grandes milagres. E não mais o Deus que tinha parado o sol, feito a lua retroceder, quando Josué combateu lá em Ailon para defender o povo. Não o Deus que fez sair água da pedra para que eles bebessem. O Deus que fez tantos milagres diante deles. Mas eles começaram a confiar em alianças humanas. Por isso o profeta vai dizer: maldito é o homem que confia no próprio homem. Ele não está colocando uma depreciação, dizendo que eu não posso confiar em você, ou que você possa confiar em mim. Mas ele está dizendo que nós, quando colocamos a confiança somente na realidade humana, na realidade material, nós não experimentamos aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o profeta vai dizer: bendito é o homem que confia em Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. E Jeremias utiliza a imagem contrastante entre um arbusto do deserto e uma árvore frutífera. Um cardo do deserto e uma árvore frutífera junto às águas. Por quê? Ele vai dizer que a incredulidade ou a confiança na força meramente humana transforma a vida numa terra seca e improdutiva. Por isso que ele usa a imagem dos cardos do deserto e daquela árvore plantada à beira de um rio que vai produzir frutos, que as suas folhas não vão murchar, exatamente para mostrar isso, para que nós entendamos. Agora, enquanto aquele que tem fé no Senhor, ele vai dizer: produz frutos, experimenta os frutos. Veja só, o desastre não tardaria muito tempo a acontecer para a vida do povo de Deus, a quem essa profecia foi direcionada. Pouco tempo depois, a Babilônia tomou o reino de Judá. Pouco tempo depois dessa profecia, a terra que manava leite e mel se transformou exatamente no deserto que Deus tinha avisado. Olha, se vocês continuarem confiando no homem, nas alianças humanas, ou na questão simplesmente material, vocês vão experimentar o que é a terra seca, o que é experimentar um deserto.
E isso a gente pode levar para o lado espiritual também da nossa vida. O deserto espiritual. E qual é o problema? O coração de todo problema é o problema no coração do ser humano. Como a própria palavra vai dizer, o coração humano é enganoso, incurável. É a palavra que está dizendo, a gente se engana com os nossos sentimentos, com aquilo que muitas vezes nós trazemos, até mesmo porque, se nós não entendermos que nós fomos marcados pelo pecado original, que nós não conseguimos fazer análises, escolhas, tomar decisões 100% acertadas, simplesmente diante daquilo que está na nossa cabeça ou no nosso coração. É por isso que lá em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Repita comigo: sem mim, nada podeis fazer. Porque o coração do homem é enganoso. É por isso que Jesus vai dizer: se o coração não se render a Deus, se o coração não se render à palavra de Deus, se o coração não se render àquilo que é a instrução de Deus, ele continua enganoso, ele continua nesse processo incurável, porque nós erramos, nós falhamos, nós fraquejamos, e a palavra vai dizer que o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Bata no peito e diga: o Senhor conhece o meu coração, Ele prescruta o meu coração, Ele prova os meus sentimentos. O Senhor conhece o que você está pensando agora. O Senhor conhece o que você está sentindo agora. O Senhor conhece as palavras, vai dizer o salmista, antes que elas saiam dos seus lábios. Porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele conhece as intenções. E veja só, e Ele dá a cada um de nós conforme o nosso proceder e conforme os frutos das nossas obras. Veja bem, meus irmãos, nós estamos no tempo da quaresma, e eu não quero fazer drama, e o que eu estou falando aqui não é para fazer drama, ou colocar medo em ninguém, pelo contrário, eu quero que você se sinta profundamente amado por Deus, pela verdade da palavra revelada para nós. Mas, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com o amanhã, nós devemos nos preocupar com a eternidade que nos espera. O preocupar-nos com o amanhã não é uma ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã e eu entro num estado de ansiedade, não. A preocupação positiva que eu estou dizendo é aquela que o arcebispo Fulton Sheen, um arcebispo americano que começou um trabalho lindo na televisão lá nos anos 50, mais ou menos, um homem fantástico que encarou essa missão. A Canção Nova trabalha com os meios de comunicação, mas o Fulton Sheen, esse arcebispo, trabalhou, foi pioneiro nos Estados Unidos, em levar o evangelho, em usar esse púlpito que chega a lugares que nós nem imaginamos. Ele fazia-se uma pergunta: quem é o bom católico? Repita comigo: quem é o bom católico? Fulton Sheen vai dizer, eu já repeti isso inúmeras vezes, nunca vou me cansar de repetir. Ele dizia: o bom católico é aquele que preocupa-se com a salvação da sua alma. Repita comigo: o bom católico é aquele que se preocupa com a salvação da sua alma. Olhando para a sua vida hoje, para a sua forma de viver hoje, você mereceria a salvação? Não responde não. Será que ao olhar para a nossa vida, hoje, a nossa maneira de viver, nós mereceríamos a salvação? Veja só, o Evangelho de hoje nos mostra que nós devemos vigiar, que nós devemos orar, que nós devemos nos posicionar, que nós devemos nos arrepender, que nós devemos buscar com sinceridade a conversão. Veja bem, é preciso ficar presente aqui para nós hoje, que o homem rico não foi condenado simplesmente por ele ser rico. Amém? Amém? Senão daqui a pouco a gente vai dizer, os ricos vão tudo para o inferno e os pobres vão tudo para o céu.
Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. O homem rico, ele não foi para o inferno por ele ser simplesmente rico. Assim como Lázaro não foi salvo simplesmente por ser pobre. Mas porque a confiança de Lázaro estava em Deus, na providência de Deus, no cuidado de Deus, a ponto do sofrimento presente. Vamos fazer memória do que o apóstolo Paulo vai dizer, lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, no versículo 18. Os sofrimentos do presente tempo não se comparam à glória que há de ser revelada em nós. Amém? Aplauda essa palavra do apóstolo Paulo. Isso é confiança. Quando eu olho para o meu sofrimento do tempo presente, ele não define o meu futuro. O pobre Lázaro estava ali, à porta daquele rico. Você sabe que os irmãos de rua, as pessoas que pedem, ficam sempre em lugares movimentados. Então imagina como era movimentada a casa daquele rico. Festas diárias. A palavra vai dizer que ele se vestia de roupas muito caras, ele promovia festas muito suntuosas, ele era uma pessoa influente, uma pessoa famosa, que todo mundo talvez olhasse para ele e quisesse ser amigo dele, e muitos também o invejassem. Mas aquele homem rico perdeu a graça, aquele homem que Jesus está falando hoje no Evangelho, porque a confiança dele não estava em Deus, mas estava em si mesmo e naquilo que ele possuía. Não é por ser rico ou por ser pobre. A questão está no acreditar. A questão está no entregar a vida. A questão está naquilo que o meu coração busca com sinceridade. A gente poderia resumir a vida daquele homem rico. Ele era alguém que vivia a ostentação da riqueza. A palavra que define o seu comportamento. Não tem até funk da ostentação agora? Não é? Ou é só eu que sei dessas coisas? Então, aquele rico era um desses que ostentava o que ele possuía. Esse Lázaro, pobre, doente, mendicante, que ficava na porta da casa do rico, tão movimentada, e os únicos que davam atenção para ele eram quem? Os amigos do rico e o rico? Não, eram os cachorros. Os únicos que davam atenção para aquele pobre eram os cachorros que lambiam-lhe as feridas. Então ele era um homem doente, alguém que não tinha recurso material e não tinha atenção daquela galera que passava ali todos os dias, que o ignorava, se esbaldando no prestígio, nas riquezas, na vida confortável, onde se sentiam seguros. Mas a morte é a grande niveladora de tudo. É aquela que coloca todo mundo no mesmo nível. Mesmo nível. Mesmo nível. O pobre e o rico vão para o mesmo buraco. Passam pelo mesmo processo de decomposição. Amém? Não tem nada de diferente. Só que ela nivela. Apesar da sua riqueza, o homem rico faleceu. Sem dúvida foi sepultado com todo luxo. Mas quando Lázaro morreu, foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Olha a diferença. E a morte, ela ocorre quando a alma sai do corpo, o espírito deixa o corpo. Esse não é o fim, meus irmãos. E isso que nós devemos estar atentos. Diga comigo, não é o fim a morte. É o começo de uma nova existência. Em outro estágio. E aí que está. O começo de uma nova existência eterna que não tem mais volta. Abrindo um parênteses, sem fazer crítica ou condenação, é por isso que a doutrina espírita é mais fácil. Você fica voltando para resolver, até... Não! A carta aos Hebreus vai dizer que o homem morre uma só vez. E nós vamos ter que prestar contas, por isso que é mais fácil a gente acreditar que a gente volta. É bem mais fácil. Porque aí, se eu não resolver aqui o problema, daqui a 10 gerações eu resolvo. Porque é mais fácil.
Eu volto a dizer, não estou fazendo crítica, condenando ninguém, só estou mostrando a responsabilidade que nós temos com a nossa vida. Bata aí no seu peito e diga o seu nome. Eu vou dizer, o meu padre Roger, você tem responsabilidade pelo seu futuro. Bata mais uma vez no seu peito e diga, eu vou dizer o meu nome, padre Roger, você tem responsabilidade sobre o seu futuro. Veja só, para o cristão que tem fé e que vive da fé, a morte significa estar na presença do Senhor. Mas para o infiel, como aquele rico, incrédulo, significa estar longe da presença do Senhor, em meio ao tormento. A palavra tormento aparece 4 vezes no evangelho de hoje. Ele estava num lugar de tormento, ele estava num lugar de angústia, de tristeza, de solidão da presença de Deus. E Lázaro estava desfrutando a alegria, o conforto, a paz. C.S. Lewis dizia assim, que ele se deparou com uma lápide no cemitério, que estava escrita assim, aqui jaz um ateu, todo arrumado e sem lugar para ir. Ele andando pelo cemitério, ele achou lá o sepulcro, a sepultura de um ateu. E o ateu mandou escrever na lápide dele, aqui está um ateu, todo arrumadinho, mas sem lugar nenhum para ir, porque ele não acreditava. E o que o C.S. Lewis, na hora, comentou? Eu aposto como ele gostaria que isso fosse verdade. Porque na morte, ele se deparou com a verdade. Daquilo que ele não acreditou, daquilo que ele não confiou, daquilo que ele não buscou. Uma vez eu estava lendo a biografia de um santo da igreja, e ele se converteu numa missa que foi celebrado na Catedral de Notre Dame. Na verdade, teve que ser celebrado lá de fora da Catedral de Notre Dame, em Paris, porque aquele homem que tinha morrido era um homem muito importante. Então, multidões acorreram àquela celebração. E na hora que estava fazendo o funeral e que o bispo foi fazer a oração, o arcebispo, o cardeal lá de Paris, foi fazer a oração para que esse nosso irmão adentre o céu. Escutou-se um barulho e uma voz dizendo, ele não está no céu. E aí aquilo causou uma confusão, o arcebispo, para amenizar a coisa, vamos marcar a missa do defunto para amanhã de novo, para a gente resolver o problema. Aí guardaram o corpo do sujeito, e aí o arcebispo, com muita compaixão e misericórdia, celebrou de novo a missa ezequial. E na hora que o arcebispo jogou a água e fez de novo a oração, que as portas do céu se abram para esse morto, esse homem se levanta do caixão e ele diz, não adianta, porque eu estou condenado ao inferno. Esse santo estava na praça e era um ateu. E ali ele encontrou a verdade, não por medo, mas ele entendeu que o evangelho era a verdade para a vida dele. Ele se converteu, tornou-se um grande santo, fundou uma ordem religiosa, começou um trabalho com os pobres e terminou a sua vida convertido, em santidade. Há 2 anos atrás eu fui celebrar uma missa no Espírito Santo, lá em Vila Velha. E estava lotada a igreja dentro, estava lotado lá de fora, teve que fechar tudo. Era uma missa de um cerco de Jericó. E durante a homilia eu fui contar um fato que tinha acontecido na minha vida com um bêbado que tinha entrado numa celebração da palavra, quando eu ainda era seminarista, gritando lá do fundo, ele veio chorando, dizendo que tinha sido tocado pela palavra, que ele queria a salvação, e ele pendurou em mim, ficou chorando. Eu orei por ele ali, fiz a assembleia se levantar para orar por ele, o abençoei em nome de Jesus, pedi para ele terminar, a cachaça foi curada pelo fogo do Espírito Santo, pedi para ele sentar, participar do resto da celebração. Quando eu voltei para o seminário, o telefone toca no outro dia, às 8 horas da manhã, era a Gracinha dizendo, está todo mundo assustado aqui, aquele bêbado que você rezou ontem morreu essa madrugada.
era a última chance dele. E aí eu contava isso, e virei para o lado. Eu acho que eu comecei a conduzir uma oração. Quando eu abro o olho, vinha uma irmã de rua, aos prantos na minha direção, com os braços erguidos. E ela parou na minha frente. Eu terminei de falar o que eu estava falando, olhando aos prantos, chorando. Eu desci, abracei e com o microfone eu disse: é um grande sinal de Deus para nós nessa noite, essa nossa irmã. Rezei com ela, fiz o povo se levantar como daquela vez, daqueles anos lá que eu não era padre. O povo se levantou, nós oramos por ela. 2 dias depois o padre me manda mensagem dizendo que ela tinha morrido. Quer meu abraço? Mas o lindo da morte daquela irmã de rua, ela não foi enterrada como mãe de gente. Aquela paróquia foi atrás da família, descobriu quem era o pai, quem era a mãe, trouxeram os parentes, descobriram na carteira dela de identidade que aquele dia que eu a abracei era o dia do aniversário dela. Porque Deus quer que a gente se perca? Deus quer nos mandar para o inferno? Sim ou não? Não, Ele enviou o Filho dele para nos salvar. Para nos salvar. Mas há quem se pergunte assim: mas como um Deus que é amor permite a existência de um lugar desse tipo? Pior ainda, como que Ele envia pessoas lá para o quinto dos infernos? Quem faz esse tipo de pergunta, falta entendimento do que é o amor de Deus. Ou do que é a perversidade do pecado. Porque o amor de Deus é um amor santo, não um sentimentozinho superficial que nós seres humanos temos. E o pecado é uma rebelião contra Deus, o Deus santo e amoroso. Então Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas que vão para lá vão por conta própria, por terem rejeitado o Deus que as amava profundamente. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai, porque ela escolheu ir, porque Deus nos ama tanto que Ele não vai nos obrigar a aceitá-lo. Ele não vai nos obrigar a viver a palavra, Ele não vai nos obrigar a segui-lo. Ele ama tanto que Ele está até disposto a perder-nos. Gente, nós temos que ter consciência disso e entender que o chamado que Deus nos faz hoje é um chamado de conversão. É um chamado de revisão de vida. É um chamado para que nós entendamos a responsabilidade da nossa vida. Imagina, essa semana nós tivemos que fazer, ontem, uma grande mobilização, porque apareceu uma portaria no Ministério da Saúde dizendo que poderia ser, o aborto estava sendo aprovado segundo aquelas realidades previstas na lei até o 9º mês de gravidez. Se nós não tivéssemos feito pressão, estava tudo assim. Só que a pressão, a atenção, o entender que nós estamos num combate espiritual, que nada pode passar, que a gente não pode ficar aí inerte, porque existe uma vida após a morte. Nós temos que nos comprometer com essa vida aqui. Nós temos que defender os inocentes aqui. Nós temos que proteger as pessoas vulneráveis aqui. Nós temos que fazer a nossa parte aqui. E aí hoje o ministério foi lá e declarou que estava suspenso aquele documento porque havia um erro jurídico, foi falta de avaliação e tal. Mas se a gente não tivesse mobilizado, os hospitais estavam autorizados para fazer essa atrocidade. Por que eu estou dizendo isso? Ou eu me comprometo com a verdade plena, ou eu corro um sério risco, se eu não me voltar de todo o coração para o Senhor, de escolher o que Ele não escolheu para mim. Bata no seu peito e diga: Ele não escolheu para mim o inferno, a eternidade no tormento, na solidão de Deus, no escuro, na ausência. Mas Ele escolheu para mim o céu, a eternidade, a ponto de ter enviado o seu próprio Filho para me salvar. E esse Filho ter morrido na cruz para me salvar. Diga: para me salvar. Fala o seu nome, Padre Roger. Para te salvar.
Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Amém? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Fala para quem está do seu lado, Ele veio para que você tenha vida. E vida em abundância. Ele veio para que você tenha o céu. Mas é preciso que você queira. Porque Ele vai respeitar a sua decisão. Amém. Pode aplaudir isso, porque essa é a grande verdade. É uma verdade que nos coloca num estágio de responsabilidade. Diga comigo, eu vou sair dessa missa mais responsável com o meu processo de conversão e com o meu futuro na eternidade. Porque a partir de agora, eu quero ser um bom católico. Colocar toda a minha confiança em Deus, a minha esperança nele. E a partir dele, eu vou realizar as obras aqui. Se Ele me abençoar materialmente, eu vou ser canal de bênção para as pessoas. Vou ajudar, vou compartilhar, vou ser aquele que ajuda o necessitado. Diga obrigado, Senhor, por essa palavra e pela responsabilidade que o Senhor me dá com o meu processo. Amém. Aplauda mais uma vez esse Deus que te salva nessa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.